Fala galera, beleza? Hoje é 8 de dezembro, vamos para nossa análise diária. Já fiz um mapeamento aqui de hoje, como é que tá se comportando o preço. Então, hoje a gente tá numa resistência ainda, resistência dos 44k. O que acontece quando a gente tá na resistência? Quais são os fatos? A gente tem a dominância, que é o BTC.D, está caindo, ó. Então, enquanto a dominância trabalhar embaixo dessa linha de tendência de baixa, a gente vai seguir com o preço travado ou caindo, o preço do Bitcoin. Então, por exemplo, mesmo que a gente rompeu aqui agora, ó, uma linha de tendência de baixa no Bitcoin, tecnicamente daqui a gente teria que buscar alvos maiores, correto? Só que lembra, a gente está numa resistência. Toda essa região que eu marquei aqui para vocês é uma região de resistência de preço. Então o preço vai ter dificuldade aqui de passar. Não quer dizer só que ele só fez um rompimento aqui, não quer dizer que ele vai romper isso aqui de vez. Ele pode até subir, só que a tendência é ele ficar mais travado aqui por conta da dominância que está caindo e o preço está na região de resistência. Também fiz um mapeamento hoje do total. Então o nosso total ainda segue subindo. A gente está em 1,59 trilhões. Lembra que o nosso alvo é 1,70. Toda queda que a gente tiver aqui no total é queda para o preço subir. Hoje a gente está percebendo também um leve aumento no total 2. O total 2 está um pouco mais forte que o total em si, ou seja, as altcoins estão meio que ganhando enquanto o preço está nessa resistência. Então hoje a gente está tendo subida de preços maiores nas altcoins e em busca também do nosso alvo aqui de extensão de FIBO de 874 bilhões. Então acredito que as altcoins devem continuar subindo até essa faixa de preço. Jantes, como é que traça isso aqui, ó? Mais uma vez eu mostro para vocês, ó. Topo ao fundo de toda movimentação, a gente tem expansão de FIBO. Primeiro alvo de expansão, dando aqui na casa de 874, 870 bilhões, beleza? Então a gente deve continuar a subida das altcoins até a gente atingir esse alvo. Então esse aqui é o nosso mapeamento de mercado de hoje e olhando aqui para o curto prazo, a gente tem esse rompimento aqui agora, né, no Bitcoin. A gente acabou de romper essa linha de tendência de baixa, então talvez a gente busque hoje em algum nível aqui acima. Eu diria que pelo menos aqui o topo anterior pode ser interessante, 44.500, o preço deve buscar com esse rompimento aqui. Talvez a gente pode pegar até um long até nesse lugar, dá pra gente mirar uma posição comprada aqui, ó. Talvez no toque de novo dessa linha de tendência de baixa a gente pode pegar até no topo anterior, que seria aqui, ó. Pelo menos aqui o preço deve voltar aqui. O stop você pode colocar dentro dessa linha de tendência de baixa. Então se o preço voltar aqui para dentro dessa região, eu já anularia essa posição comprada e já assumiria o stop, beleza? Shorts eu avaliaria somente se a gente chegar aqui de novo na metade do canal, ou até a gente romper esse topo aqui para poder fazer uma espécie de armadilha com a galera. Pode ser que role isso aqui hoje por conta da dominância está caindo. Eu não acredito em rompimento assim de primeira vista, por exemplo, mas pode acontecer também, né, do preço vir aqui já romper e buscar os níveis acima. Mas eu acho que pela força que está aqui, ó, a queda da dominância, a gente vê clara a queda aqui na dominância. O que significa a queda na dominância? Significa que o dinheiro está fluindo mais para outro lugar. No dia de hoje, especificamente hoje, o dinheiro está vindo mais para o total 2, mais para as altcoins. Então eu não acredito nesse rompimento aqui no dia de hoje. Pode acontecer, mas eu acho que não hoje. Então sim, se o preço chegar nessa região, pode ser sim uma região legal de você abrir um short. Mas beleza, a gente viu tudo isso até agora, a gente precisa de confirmações. O que eu vou usar aqui para confirmar? A nossa análise de sentimento. Então na nossa análise de sentimento a gente segue aqui com o nosso long short abaixo de 1. Nas últimas horas a gente voltou aqui para baixo de 1, a gente estava até começando a sair, ó, numa subida bem forte aqui no nosso long short, ou seja, muita gente estava abrindo posição de longs, agora começaram a shortar, porque é normal, porque o preço começou a subir, então algumas pessoas vão começar a shortar. Lembrando que aqui, ó, naquele gráfico não está anotado, mas a gente tem uma resistência aqui, ó, bem nesse lugar que o preço está tentando romper, então pode ser sim que se a gente começar a fechar candles aqui abaixo, talvez a gente volte a cair de novo, principalmente porque essa subida a gente não está tendo confirmação do nosso open interest. Nosso open interest está quietinho na mesma região. Então por causa disso eu acenderia um alerta com essa subida de preço. Eu acredito que deve ser só uma subida falsa. Então sim, é mais outro ponto que valida sim a possibilidade de pegar um short aqui. O preço está fraco, não tem dinheiro nem entrando no mercado de futuros e as pessoas, apesar de ter aberto um pouco de short aqui, a gente segue ainda de várias horas de aumento de longs, então pode ser assim que a gente busque alguma região aqui abaixo. E no mais, a gente não teve muita alteração desde o vídeo anterior. Enquanto a gente não vê uma vela direcional no open interest aqui, a gente vai ficar com o preço meio travado, validando novamente a nossa fase de resistência, a nossa fase que o preço deve ficar travado aqui nessa faixa de 44 mil e as altcoins devem aproveitar esse movimento para se movimentarem mais. Beleza, gente? Então essa é a nossa análise de hoje. Hoje eu diria que é um dia um pouco meio ruim de operar Bitcoin por conta desses fatos que eu acabei de falar para você. Eu operaria somente nessas regiões e com muito cuidado. Então é isso aí, gente. Tamo junto. Se você puder se inscrever no canal, dar aquele like para fortalecer. Lembrando que meu grupo Telegram tá aqui embaixo. Se você quiser entrar lá, já tem uma moeda que eu acredito muito que vai subir. Inclusive, desde o dia de ontem que eu falei, ela já subiu mais um pouco. Então
quando ela der uma oportunidade de retração, eu acho que sim, que ainda vai ser uma boa oportunidade para você segurar essa moeda durante muito tempo, beleza? Isso aí, tamo junto, valeu!